Olá, começamos agora o programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde a semana passada, agora com uma nova cara, um novo formato, um novo jeito de trazer a mensagem do Evangelho da Graça de Cristo Jesus até você, mas da mesma forma como fazíamos sempre, comprometidos com a excelência de levar até você essa mensagem abençoadora para a transformação que nós só encontramos no Evangelho. A temática de hoje, restauração, obra de Deus. Você que tem passado por momentos de lutas, momentos difíceis, de adversidade, saiba que Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Ele pode transformar a sua vida, que você possa ter o seu coração cheio de esperança. Daqui a pouco eu vou conversar com o pastor Roster Guimarães Lopes sobre esse assunto e logo na sequência nós teremos a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando também sobre restauração. Não sai daí, acompanhe conosco todo o nosso programa agora durante os próximos 30 minutos. Eu tenho convicção de que Deus irá falar à sua mente e ao seu coração. Estamos de volta com Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, refletindo sobre a temática restauração, obra de Deus. Nós cremos em um Deus que é poderoso e capaz de fazer novas todas as coisas. Um Deus que nos transforma, que nos leva na direção, no centro da sua vontade. Um Deus que começou uma boa obra em nós e há de completá-la, há de realizá-la. E para conversar comigo nessa direção, mais uma vez eu tenho a alegria de ter aqui nos estúdios da Luz para o Caminho, na gravação do programa Verdade e Vida, reverendo Roster Guimarães Lopes. Seja bem-vindo à Verdade e Vida, reverendo Roster. Um prazer para mim, meu amigo reverendo Rodrigo, estar com você aqui nesse programa tão especial e tratando sobre um tema tão importante. Que bênção é pensar que Deus não nos deixa entregues à nossa própria sorte, mas Ele tem misericórdia de nós e vem ao nosso encontro para nos restaurar. Reverendo Roster, muitas pessoas que acompanham o nosso programa ficam aí passando por momentos difíceis em diversas áreas da sua vida e o programa, às vezes, é até uma busca de refletir, pensar sobre algo que possa auxiliá-lo em meio a algumas demandas, algumas adversidades. E quando ele ouve sobre a possibilidade de um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que pode mudar a sua vida, isso traz esperança. E eu queria então que o senhor falasse para o telespectador, para que ele está nos acompanhando hoje, sobre essa possibilidade de experimentar uma nova vida por meio do Evangelho e da pessoa de Cristo. Que pergunta maravilhosa, meu amado pastor Rodrigo, porque nós somos pecadores, mas Deus nos amou e deu seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. Se Deus nos entregasse a nossa própria sorte, nós estaríamos perdidos. Mas Deus é Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. E porque Ele ama o seu povo, Ele manda o seu Filho para morrer numa cruz e pagar os pecados do seu povo. E a Bíblia nos ensina que se você quer receber essa restauração, você então precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender do que está mal na sua vida e confiar que você não precisa ter um grande desempenho para ser aceito na presença de Deus, mas que Deus te amou e deu o Filho dele na cruz em seu lugar para pagar os seus pecados. Se você crê nesse grande amor de Deus, então o Senhor restaura a sua vida, renova a sua comunhão com Ele e te dá a possibilidade de viver uma vida abençoada para a honra e para a glória do nome de Jesus. E quando isso acontece, Roster, a gente pode perceber uma mudança de entendimento da pessoa, uma maneira de enxergar o mundo agora de forma diferente, quando ela se vê então restaurada, quando ela é trazida de volta para esse relacionamento com o Criador, por intermédio da obra de Jesus e pela ação objetiva e direta do Espírito Santo, que abriu os olhos dessa pessoa, as convenceu a respeito do pecado, da justiça e do juízo, e agora que ela enxerga o mundo de forma diferente, essa
transformação que é gradual, né, que vai acontecendo, né, dia a dia, vai mudando a maneira dessa pessoa se relacionar com tudo à sua volta. Por que esse tipo de coisa acontece? Por que é importante a gente viver essa transformação, né? Esse arrependimento que nos leva à transformação de uma vida restaurada? Que excelente comentário, meu amigo. Eu lembro do testemunho do apóstolo Paulo. No domingo passado eu tive a oportunidade de expor a carta aos Gálatas e Paulo conta quem ele era antes de Cristo. Ele disse lá no capítulo 1 que ele era perseguidor da igreja de Deus. E depois ele diz então que aquele que o chamou aprove revelar o seu filho nele. Deus colocou em Paulo uma nova natureza. E depois disso, então, ele se tornou um pregador do Evangelho, uma testemunha viva de Jesus. Então, Paulo, ao narrar o testemunho dele, ele conta quem ele era antes de Cristo, o que Cristo fez na vida dele e quem ele se tornou. E lá em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O homem que não tem Cristo tem a disposição para viver única e exclusivamente para si mesmo. Mas quando o Senhor nos dá a bênção de ter uma nova natureza e coloca o seu Espírito habitando dentro de nós, então nós começamos a desejar viver para a glória de Deus. Nós desejaremos servi-lo com todo o nosso coração e nós seremos uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós viveremos para agradá-lo, não viveremos mais para buscar alegria nos pecados transitórios deste mundo, mas vivendo para a glória de Deus, a nossa vida vai ser uma bênção para os demais. E você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho nós teremos uma mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes exatamente sobre essa temática, restauração, obra de Deus, olhando especificamente para um personagem muito conhecido da sabedoria bíblica, que viveu diversas desventuras e Deus o restaura e Deus faz algo novo na sua vida e ele tem então o entendimento daquilo que Deus havia feito. Daqui a pouco o reverendo Hernandes vai falar um pouquinho com a gente sobre a história de Jó, pastor Roster. Que bênção, meu amigo. E olhando para a vida de Jó, nós percebemos que a restauração na vida de Jó ela é um tanto quanto holística, mas primeiro começa com a restauração do relacionamento com Deus. Depois que o relacionamento com Deus é restaurado na vida de Jó, ele é restaurado no relacionamento com seus amigos, no relacionamento inclusive com a sua família e até na sua própria situação financeira. Mas é extremamente importante para que todas as áreas da nossa vida experimentem restauração, que nós sejamos reconciliados com Deus pela fé mediante a obra de Cristo Jesus. Que alegria! O programa Verdade e Vida, como eu disse, é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa igreja, nos procure nas nossas mídias sociais. Você encontra a IPB Oficial lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, e você pode conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa igreja e como nós temos nos disposto a servir em missão no mundo, compartilhando a mensagem do Evangelho da Graça, que é exatamente essa mensagem que transforma, que traz esperança, que muda a maneira de enxergar o mundo ao seu redor. Reverendo Roster, para o pessoal que está talvez chegando hoje e não conhece ainda o programa Verdade e Vida, assistindo aí talvez pela primeira vez e conhecendo um pouco da Igreja Presbiteriana pela primeira vez, você poderia dizer para eles sobre essa possibilidade de crer em um Deus que faz nova todas as coisas e ter esperança, porque Cristo é aquele que nos amou até o final? Meus amados amigos e irmãos, a palavra do meu amigo pastor Rodrigo é muito importante, porque o homem foi criado para viver para a glória de Deus. E por causa do pecado, o ser humano que é adorador começou a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. Então, quando alguém coloca o seu dinheiro no lugar de Deus, o dinheiro se torna o seu Deus. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, aquela pessoa vai ser o seu Deus. E quando você coloca um projeto no lugar de Deus, aquilo vai ser o seu Deus. Mas nada disso pode suprir o vazio da sua alma. O grande Dostoiévski, também Blaise Pascal, disseram que
Dentro do coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Portanto, esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, o Espírito Santo virá habitar no seu coração. Você terá paz com Deus, experimentará restauração e vida eterna. Que você esteja expectante para ouvir a grande mensagem do Evangelho que o nosso amado reverendo Hernandes vai pregar para você daqui a pouco. Então não sai daí não. Logo na sequência, reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a mensagem no dia de hoje, falando sobre restauração, a obra de Deus. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Quero compartilhar com você, com muita alegria neste momento, a palavra de Deus e tratar do tema restauração, uma obra de Deus. E vou basear esta mensagem no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. O livro de Jó traz a história de um homem que Deus disse acerca dele assim: não há ninguém na terra semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Este homem foi provado duramente, com a permissão divina, para servir para a história da humanidade, como um exemplo clássico de alguém que ama mais a Deus do que o dinheiro, do que a família e do que a si mesmo. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ao mesmo tempo, o homem mais piedoso da sua geração. Jó era um pai exemplar, que orava pelos filhos, conversava com os filhos e velava pela vida espiritual dos filhos. Jó era um homem generoso. Ele era os olhos dos cegos e as pernas dos aleijados. Mas Jó, para demonstrar que você deve servir a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, vai enfrentar 5 golpes profundos e dolorosos na vida. Ele entra em colapso financeiro, ele sepulta seus filhos num único dia, ele perde a sua saúde, ele perde o apoio da sua mulher, e os seus amigos, em vez de serem consoladores, tornam-se acusadores molestos. Diante desse cenário de dor, Jó pergunta para Deus 16 vezes: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que tu não me matas de uma vez? E levantou aos céus 34 queixas contra Deus.
A resposta de Deus a ele foi o total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. E eu posso lhe garantir que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Às vezes, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Jó está no fundo do poço, mas quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima, é para o alto, é para Deus. E então Jó arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Quando Jó destampa sua alma numa exclamação tão vívida e eloquente, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Porém, quando Deus rompe o silêncio para falar com Jó, Deus não responde nenhuma das suas 16 perguntas. Deus não responde nenhuma das suas 34 queixas. Deus faz a Jó 70 perguntas, todas retóricas. Deus abre as comportas dos céus e despeja sobre ele, em torrentes caudalosas, expressões da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua sabedoria, da sua providência, do seu controle do macro, do micro-universo, dos detalhes da sua vida. Diante desta manifestação tão grandiosa da majestade divina, Jó foi se encolhendo e se encolhendo para descobrir as verdades mais sublimes da sua história. No capítulo 42, ele vai dizer: agora eu sei que tudo podes. Ele reconhece que Deus é onipotente. Você e eu temos fraquezas e impossibilidades intransponíveis. Porém, Deus é onipotente. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família sem restauração. Ele tudo pode. Jó disse ainda: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não usa rascunho para fazer seus planos. Deus não precisa fazer atualização de seus planos. Deus nunca erra. Deus estabeleceu o fim desde o começo. Ele está no controle do universo, tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Isso significa que nós não precisamos e não devemos crer em acaso, nem em sorte, nem em azar, nem em determinismo cego. Nós podemos afirmar: as mãos de Deus dirigem o meu destino. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Jó reconhece a majestade de Deus, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó compreendeu que, por mais profunda que tinha sido a sua experiência com Deus lá atrás e ao longo do seu sofrimento, ele só estava arranhando a superfície do conhecimento de Deus. Na verdade, conforme disse Jesus em João 17,3, a própria essência da vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Em outras palavras, Deus é inesgotável em seu ser. E nós jamais chegaremos ao fim do conhecimento de Deus, mesmo diante da vasta e insondável eternidade. Podemos conhecer, fruir, glorificar, servir e jamais esgotaremos o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Mas Jó vai, diante da majestade de Deus, dizer o seguinte: por isso eu me abomino no pó
e na cinza. Somente quando você está diante da luz, você reconhece as manchas, as máculas do seu pecado. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Mas quando você está na presença de Deus, daquele que é santo, 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 você diz como Isaías, ai de mim, Senhor, ai de mim. Ou você diz como Jó, eu me abomino no pó e na cinza. Ou você diz como Pedro, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Mas é curioso que no texto que nós lemos, Jó 42:10, diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Você já perguntou por que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Eu lhe faço uma pergunta. O que você sente quando alguém fala mal de você? Porque os amigos de Jó, por não terem entendido corretamente a situação, assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, chamaram Jó de corrupto, porque eles afirmaram que Jó ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. O que Jó fez? Se defendeu, se queixou, perguntou. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia desta arena da autodefesa e entra na brecha da intercessão. Ore por aqueles que criticaram você, acusaram você. Sabe por quê? Você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando Jó, então, está orando pelos seus acusadores, os amigos que o acusaram, Deus restaurou a sorte de Jó. E, na verdade, Deus restaurou as 5 áreas que Satanás quis destruir na vida de Jó. Restaurou sua saúde. Ele viveu mais 140 anos e viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Deus restaurou as finanças de Jó. Deus lhe deu tudo em dobro. Tudo em dobro. Se ele era o mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. Deus restaurou as amizades de Jó, dizendo para os que criticaram e acusaram Jó, vocês vão ter que ir lá em Jó para Jó orar por vocês. Deus está honrando Jó. Quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou o casamento de Jó, curando o coração ferido da sua mulher, trazendo também perdão ao coração de Jó, porque na hora que ele estava na maior angústia, ela recomendou a ele a deixar Deus de lado e morrer. Deus é especialista em pegar cacos quebrados e fazer um vaso novo. Mas Deus restaurou também os filhos de Jó. Diz a Bíblia que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhos, como outrora tivera. Alguém talvez pergunte, mas não foi tudo em dobro? Se ele tinha 10, devia ter 20 agora. Mas deixa eu lhe dizer algo tão importante. Quando um filho, uma filha, morre, sendo servos de Deus, você não perdeu esses filhos. Você perde alguém quando você não sabe onde está e com quem está. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho e um amigo veio lhe dar um abraço e disse, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o pai, com o rosto banhado de lágrimas, respondeu, não, eu não perdi o meu filho. Eu sei onde está meu filho. Meu filho está no céu. Eu sei com quem está meu filho. Meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou. E restaurou completamente. Satanás quis colocar Jó
longe de Deus. O que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Talvez você hoje está precisando de restauração. Talvez hoje você esteja precisando de cura. Talvez hoje você esteja precisando de restituição. Talvez hoje você precisa perdoar quem acusou você levianamente. Talvez hoje você precisa restaurar o seu casamento que está abalado. Talvez hoje você precisa ver um milagre de Deus na vida de seus filhos. Pois o Deus da restauração está aqui e pode agora mesmo restaurar sua vida, restaurar seu lar, restaurar sua família, restaurar sua comunhão com Deus. Eu vou orar por você. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de expor a tua palavra. E eu quero te pedir que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, fazendo uma grande obra de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Que mensagem abençoadora, não é mesmo? Que privilégio podermos saber que o nosso Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas, que Ele pode de fato restaurar a nossa vida. E se você foi tremendamente abençoado como eu por essa palavra, se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, um pouquinho mais do programa Verdade e Vida, entre em contato conosco. Basta você mandar um WhatsApp para o nosso telefone, é o código de área 11 947 18 94 50 e a gente vai te mandar um presente gratuitamente na sua casa. Você vai receber esse devocionário, Gotas de Esperança para a Alma, 365 mensagens escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu tenho convicção trarão um novo entendimento para você e vão te ajudar a cada dia, além de encher o seu coração de esperança a partir da mensagem do Evangelho. Você pode também conhecer um pouco mais da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, visitando o nosso site ipb.org.br e também por meio das nossas mídias sociais no @IPBOficial. A gente vai estar de volta aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, falando dessa mesma mensagem abençoadora. Que Deus esteja sempre com você.